Abre tua Bíblia aí, no livro de Samuel, 1 Samuel. É capítulo 1 mesmo, nós vamos ler do 1 ao 18. Uma história, eu estava aqui na reunião de oração na terça-feira, e Deus me deu essa palavra e eu fiquei meditando sobre ela aqui, porém eu creio que não era para aquele momento. Porque tem hora que Deus fala com a gente, mas não é para o momento ali adequado. Eu até sondei com os irmãos, sondei nas perguntas para ver se alguma coisa me direcionava a isso. Vamos lá. Essa história na palavra está em Samuel, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Outro nome legal. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou. Quase Tom, hein? Filho de Zuf, Efraimita. Bom, tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar. Nessa época do Antigo Testamento, o homem poderia ter duas mulheres, 3, 4, havia poligamia dessa época, mas não é para hoje. Que aí você está lendo, fala, um pastor falou, está na Bíblia, eu posso ter duas? Não, não é assim. Amém? Se você tiver alguma dúvida, me procura no final aí que a gente conversa. É sempre bom avisar. Bom, este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estar de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Quantos conhecem essa história? Pouca gente conhece, né? Quantos já ouviram falar? Pouca gente já ouviu falar.
Quantos ouviram pela primeira vez? Não precisa levantar a mão, porque ninguém vai se dedurar, eu sei. Está tranquilo, está favorável, está suave. Eu estava aqui na terça-feira e esse texto me veio no coração. Eu acreditei que era para o momento aqui da oração, achei que Deus poderia estar falando com alguém. E como eu falei, não tive assim a testificação que seria. Hoje eu não intentava falar aqui, vocês perceberam, né? Pelo desenrolo até aqui, parecia que a gente não ia falar, mas eu acredito então que Deus queira falar conosco. É uma história bem simples. É uma história de uma mulher chamada Ana, que foi mãe de Samuel, teve um filho, o nome do seu filho foi Samuel. Samuel foi um profeta, um sacerdote de Deus, na época de Davi, na época de Saul, na época dos juízes, numa época em que o sacerdócio decaiu sobre a terra, onde Deus eliminou uma família sacerdotal toda da terra de Eli. Esse sacerdote aqui que errou, achando que ela estava embriagada. Porém, Samuel começa uma nova era com Deus, depois do foi-se a glória. Bom, amados, o que me ardeu no coração no dia que eu li essa palavra? No dia que ela me veio ao coração aqui na terça-feira. Porque hoje nós temos entre nós várias pessoas como Ana. Várias pessoas que têm no seu coração uma aflição, um desejo, uma esperança, uma expectativa de algo que lhe faz falta, porém só faz falta a ela mesma. Porque Ana, ela era estéril. Na sua época, ser estéril era motivo de vergonha. Mas ela tinha um bom marido, porque quem poderia repudiar uma estéril seria o seu marido. Quem poderia não dar valor a alguém que não dava fruto era o seu marido. O seu marido poderia amar mais a mulher que lhe dava filhos do que a mulher que não lhe dava filhos. Essa era a disputa, ou essa deveria ser a ansiedade do coração de qualquer mulher que não conseguisse ter filho naquela época. E ela queria ter filho simplesmente para agradar o marido. Porque o marido, quando desposava uma mulher, ele tinha expectativa de ter filhos com essa mulher na sua época, e filhos homens. Porque os filhos homens eram um sinal de que aquela família era honrada, de que aquela família iria prosseguir, de que ela iria prosperar, de que ela iria ter descendência. Então, toda a angústia de uma mulher, quando se casava, era querer ter esse filho. E que fosse esse filho homem, era aquilo que ela esperava. Porém, Ana, embora não tivesse esse filho, ela tinha o favor do seu marido. Ela tinha o amor do seu marido. Em detrimento da outra, da Penina, que tinha filhos, mas na hora de que o marido subia para adorar o Senhor, a porção que ele tinha para ela era uma porção dobrada. Quando a via triste, perguntava para ela: por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Às vezes a gente vive a nossa vida exatamente assim. Nós temos tudo para ser feliz. Nós temos tudo para nos alegrar. Nós encontramos no Senhor salvação, nós encontramos no Senhor alegria, nós encontramos redenção nele. Nós convivemos no meio de família. Não é assim? Nós temos tudo daquilo que precisamos e esperávamos. Mas, às vezes, o nosso coração está triste, amargurado, expectando, esperando coisas que só nós sabemos, que só a nós aflige, que não aflige a ninguém à nossa volta, só aflige a nós mesmos. Que era o caso de Ana. Ana tinha essa aflição. Mas a impressão que eu tenho, quando leio o texto, aí é uma impressão minha, e aí eu quero falar daquilo que eu acredito que Deus falou comigo nesse texto. Que aquilo que Ana esperava, que aquilo que ela queria, ela não queria, de fato, simplesmente por conta do Senhor. Ela não queria, de fato, simplesmente ter um filho por conta de saber que ela, em Deus, ela era uma mulher frutífera. Ela não tinha necessidades de agradar o marido, ela só tinha necessidade de agradar ela mesma. E ela fez um voto ao Senhor. Ana fez um voto. Ela fez uma oração. No meio da sua aflição, no meio da sua angústia, ela fez uma oração. Mas a oração dela continha um voto. Ela falou assim: Senhor,
Se eu encontrar graça diante de ti, se você me fizer um favor, e se você se lembrar de mim, não se esquecer de mim, concede que eu tenha um filho. Mas para que eu quero esse filho? Eu quero esse filho para entregar para ti. Eu vou entregar ele todos os dias da vida dele para que ele te sirva a ti. E ele vai ter um voto também, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Era um voto de nazireado. Ela fez uma proposta com Deus para aquilo que ela queria. E eu encontrei nessa oração um motivo para que Deus pudesse agraciar a Ana com aquilo que ela queria. E encontrei também um motivo para que Deus não nos dê muitas coisas que nós esperamos ter e queremos ter, e que talvez não nos faça bem. Deus espere um momento certo para arrumar o nosso coração. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer satisfazer o desejo do coração de cada um de nós. Você acredita nisso? Sim ou não? É porque às vezes a gente precisa firmar, igual o Elias falou aqui. Você acredita que você não está sozinho? Repete comigo, que é para você não esquecer. É porque a gente esquece. A gente esquece que Deus, ele não busca o nosso mal, ele busca o nosso bem. Nós esquecemos que os pensamentos de Deus é só pensamento de paz e não de guerra. Nós esquecemos que Deus, quando nos olha, ele nos olha como a menina dos olhos dele. Ele nos vê como uma nação santa. Ele nos vê como filhos amados. É ele que fala assim: não temas, ó, bichinho de Jacó. Pode ser um bichinho de Jacó, um vermezinho. Tem tradução que fala vermezinho de Jacó. Não temas, porque eu te escolhi, eu te remi, eu te chamei pelo nome, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço. A tua vida, ela precisa ser para mim, porque as fontes estão em mim. Entende isso? Mas, às vezes, os desejos do nosso coração, eles se voltam e se tendem simplesmente para nos agradar, e mais nada, para agradar a alma. E aí, Tiago fala, na questão da oração, Tiago escreve na sua carta, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Vocês pedem só para satisfazer a tua alma, o teu coração, o teu ego, mas não tem nada envolvido com o meu propósito. Entende isso? Sim ou não? Você pede e não recebe porque você pede mal. Veja bem, diz que todo ano Eucana subia para adorar o Senhor. Todo ano. Todo ano, Ana era envergonhada por conta da sua rival. Todo ano ela estava com o coração triste e amargurado. Todo ano. Todo ano ela deveria orar e pedir aquilo que ela queria. E é interessante, amados, porque o desejo que está dentro do nosso coração, as coisas que a gente espera, e é só nós que sabemos os nossos motivos, nem os homens podem decifrar e não pode te dar isso. Você vê que o sacerdote se enganou com ela, achou que ela estava bêbada. Imagina, você procura ouvir uma palavra, ouvir um pastor, ouvir alguém falar, achando que vai falar da parte de Deus para que você receba aquilo, e encontra alguém que te confunde com bêbado. E ainda fala assim: aparta-te desse vinho. Para de tomar essa cachaça, mulher. Está bêbada aí. E ela tem que ter toda humildade e falar: não, eu sou... Aí é que é interessante. Atribulada de espírito e atribulada na minha ansiedade. Pensa em uma coisa que atribula a gente. É a ansiedade que atribula o espírito, que faz a gente se perder de Deus, do propósito, do rumo, da reta, da direção.
e para de acreditar que Ele é conosco, e para de acreditar que Ele pode fazer, e para de acreditar que Ele pode dar, e para de acreditar que Ele até quer dar. Acha que o problema está em Deus. Não é assim que a gente fica atribulado? Quando a gente quer alguma coisa, a gente acaba culpando até Deus. Não, Deus não dá porque não quer. Eu fico pensando, Penina tendo um filho e Ana olhando. E olhando para Deus e pensando, que tribulação. Ela dorme com o mesmo homem que eu durmo, porque ela tem filho e eu não. É porque Deus não quer, Ele fechou minha madre. Aí começa a ter a tribulação no coração e a ansiedade começa a destruir a pessoa. E eu penso que Deus quer falar com algumas pessoas hoje aqui, nesse breve minuto que a gente tem, quase eu consegui. Nesse breve tempo que a gente tem, eu penso que Deus quer falar contigo. Que as ansiedades que estão no teu coração, que as necessidades que você tem, que aquilo que você espera que aconteça, só vai ser legal, ou só vai ser frutífero, ou só vão acontecer na tua vida, quando elas forem para o propósito dele. Quando tiver envolvimento com ele. Quando for por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Aí você pode falar para mim assim, poxa, mas por que a outra tinha filho? É porque a outra não tem o coração que ela tinha. Entende isso? Por que fulano casou e eu não? É porque fulano não tem o mesmo coração que você. Por que eu estou passando por essa situação aqui, sei lá, de enfermidade? É porque Deus quer arrumar o teu coração. O problema não está em Deus, o problema não está nas pessoas. O problema não é no lugar onde você está, o problema é contigo. O que Deus quer arrumar é aqui dentro. É o teu coração. É o teu envolvimento com Ele. É a tua proposta com Ele. Entende isso? É a tua proposta. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe o que um pode ter e o outro não. Ele é conhecedor disso. Deus sabe o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. Só Ele pode saber. Ele não dá tribulação que nós não possamos passar na vida. E diz que toda tribulação que Ele manda, Ele envia um escape. Não é assim? Toda a carga que tem sobre você, Deus deu conforme a força que você tem para você poder passar por ela, porque Ele sabe disso. E Ele sabe do que você precisa. Esse Samuel que eu estava falando aqui, foi o cara que ungiu Davi, mas foi o cara que ungiu Saul como rei. Eu estava até num debate um dia desse aí, numa televisão doida dessa. Eu tive que falar isso para um irmão que estava falando sobre o chamado do homem em Deus, chamado de Deus. Ele estava falando assim, não, porque os pastores têm que entender que às vezes o tempo dele passou, mas eles não dão oportunidade para o vice. Ah, papo de debate de televisão. E aí tem que esperar o cara morrer, para o outro poder assumir. E aí isso demora muito, faz mal para a igreja. Aí eu fiquei assim, que negócio supletivo. Eu fiz uma pergunta para eles, falei, amados, Deus ungiu Davi como rei, por que ele não matou Saul logo? Deus já tinha ungido, porque eles usaram esse texto para falar. Falei, por que o Deus que ungiu Davi não foi o Deus que matou Saul? Porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Amém? Se Deus olhar para a gente e falar assim, ó, acabou. Acabou, meu irmão. Acabou. O céu governa sobre a terra. Por que Davi teve que passar tanta perseguição? Por um único motivo. Deus queria matar o Saul que tinha dentro de Davi. Para que o Saul que estava dentro de Davi morresse, ele tinha que passar por aquela perseguição toda de Saul, para ele saber como não fazer. Para que ele pudesse ser um melhor rei. Deus tem propósito para todas as coisas debaixo do céu. Está escrito isso. Ele tem tempo e propósito e modo para todas as coisas
que estão debaixo do céu. Você acredita nisso? Ele tem um propósito na dor. Salomão chegou a escrever no livro de Eclesiastes que Deus tem um propósito para todas as coisas e ele até criou o homem mau para o dia mau. Vai entender uma coisa dessa? Porque ele tem propósito. Ele tem propósito na dor, ele tem propósito na aflição, na tua solidão, na tua falta de filho, na tua falta de fruto. Ele tem propósito para tudo, porque ele quer tratar do teu coração. Porém, amados, eu queria te fazer uma proposta hoje. Eu não sei qual é a ansiedade do teu coração. Eu não conheço a tua aflição. Eu não sei aquilo que você espera, qual é a expectativa que você tem nas suas coisas. Eu sei que se hoje você fizer como Ana fez, eu sei que se hoje você fizer uma oração ao Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ter isso, mas vai ser teu, vai ser por tua causa, vai ser por conta do teu propósito, vai ser para o louvor da tua glória, vai ser para engrandecer a ti e não a mim, como Ana fez. Porque Ana teve um filho e diz que quando ela acabou de amamentar o filho, desmamou o filho, ela subiu para adorar, chegou lá e largou lá com Eli. Falou assim, olha, eu fiz aquela oração aqui, eu falei para Deus que esse menino iria servir ele todos os dias da vida dele, eu já vou deixar ele aqui no templo. Já vou deixar contigo. Largou com o sacerdote lá e foi embora. E ela só ia lá uma vez por ano trocar a roupa dele. Ela fazia uma roupa para ele, e aí no próximo ano ela ia e dava outra roupa, porque ele crescia, e de ano em ano ela via o filho e dava uma roupa, e ele ficou lá servindo o Senhor, e foi um grande profeta do Senhor. Foi um grande sacerdote da sua época, Samuel. Ela cumpriu com propósito, você vê, e depois disso Deus deu mais filhos a ela. Você vê que o problema não estava em ter filho ou não. O problema não estava em ter filho ou não. O problema dela também não era ter aquele filho para ela, para cuidar dela, porque ela teve capacidade de ter o filho e abrir mão dele. Largar lá. Entende isso? Eu comecei a entender algumas coisas na minha vida. Eu já falei isso aqui, são frases que eu declaro. Eu conheço gente chorando, orando porque querem ter filhos, e conheço gente chorando e pedindo oração porque tiveram filhos. Porque os filhos são um problema hoje. Eu conheço gente que procura a gente pedindo para a gente orar, chorando porque querem casar. E conheço gente orando porque casaram. Porque no casamento tem problema. É porque se não for dele, por ele, para ele, não tem valor nenhum. Se não for por conta do Senhor, se não for para o Senhor, não existe valor nisso. Entende o que eu falo? Sim ou não? Então nós temos que adequar, amados, equalizar, eu acho que é a palavra correta. Nós temos que equalizar o nosso coração, os nossos motivos com o Senhor. Entende isso? Tem que estar na mesma equação. Deus tem que estar naquilo. Porque o resultado que for vai ser para Ele. A angústia que for vai ser com Ele. Os problemas que passarem vai ser vencidos nele, junto com Ele. Entende isso? Aí vai ter valor. Aí eu acredito que hoje, como nós oramos aqui no começo, sobre as causas que estão aí atravancadas no meio do caminho, eu creio que Deus hoje também quer liberar corações que têm expectativas, que oram, que estão atribulados, estão ansiosas demais, com ansiedades, com a tribulação da alma, com tristeza que tira fome de tudo, mas tira fome de Deus, tira a fome da comida, tira a fome de vida, tira a fome de viver, a vontade de viver, porque aquilo que te alimenta te faz viver, entende isso? Rouba de você isso, porque você não tem alguma coisa que Deus quer te dar. Ele quer te dar, acredita no que eu estou te falando. O Senhor, Ele é bondoso. Ele é bondoso. A tua fé tem que falar para você que Ele é abençoador e presenteador daqueles que o buscam. Deus quer presentear. Aqueles que buscam, Ele quer dar o presente. Mas esse presente tem que estar relacionado a Ele. Não pode estar relacionado exclusivamente a você. Porque se estiver relacionado exclusivamente para o teu bel prazer, não tem valor nenhum, porque acaba fácil. Você vai dizer que o presente de Deus foi ruim.
Porque os prazeres dessa vida são muito transitórios. São muito rápidos. Gente é complicada. Gente é complicada, amados. Adão recebeu Eva sapateando, falando em línguas, dando cambalhota. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Calma, Luciano, eu estou só fazendo uma analogia. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne, é varoa, porque do varão foi tomada, com a maior alegria e tal, e não sei o quê, e daqui a pouco ele estava botando a culpa em Deus que deu aquela mulher para ele. Adão, o que tu fez? Foi a mulher que tu me deu. Passa rápido. Passa rápido. Eu já fiz e presenciei casamentos, por exemplo, que eu tenho certeza, assim, eu vi Deus fazendo. E já tive que sentar com esses casais para lembrar isso para eles, na hora da adversidade. Entende o que eu falo? Sim ou não? Eu já vi presentes que a gente ganha e que alguém leva. Já pensou? Elias quase foi roubado aqui, mas tem gente que é roubado. Orou a Deus, se esforçou, pediu, Deus deu, comprou, foi um bom negócio e um dia procura, cadê? Se for só para você, vai criar amargura, teu coração. Deus falhou. Mas se não for só para você, for para a glória de Deus, você vai receber e vai falar assim, aquele que me deu esse, me dá outro. Vai ter o seu segundo carro. Entende isso? Porque tem que estar envolvido nele. Se não tiver entrelaçado nele, nada tem valor na vida. Nada tem valor na vida. Eu acho que eu vou por aqui por causa da nossa hora. Eu quero orar. Estou animado para orar. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você que veio hoje aqui para ouvir essa palavra. Eu quero orar com você que quer equalizar o teu coração hoje com o coração de Deus. Que entendeu o que eu falei, que o Espírito Santo te revelou. E você quer vir aqui só falar assim, Senhor, hoje, eu entendo que essa ansiedade que tem me consumido, que essa tribulação do meu espírito, ela seja satisfeita hoje, porque hoje quero fazer um voto contigo. Eu continuo querendo receber aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho sido afrontado até pelo diabo, porque eu não tenho, que eu tenho sido envergonhada, me sinto envergonhado, me sinto desafiado, mas que não está em mim para fazer, mas eu sei que está na tua mão de fazer. Eu vim aqui hoje para te dizer que tão somente se tu se lembrar de mim e não se esquecer de mim, e for favorável a mim, tiver amor e quiser ter benevolência comigo, eu vou receber, Senhor, eu vou ter, mas é para ser teu. Isso que eu espero não é para mim, é para ti. É para ser consagrado a ti. Não é simplesmente para o meu bel prazer, Senhor. É para que possa te servir, que possa estar envolvido no teu propósito, que possa estar envolvido contigo, que possa estar entrelaçado contigo, Senhor, que possa fazer parte de mim e de ti, que faça parte da minha vida e da tua. Você pode fazer essa oração ao Senhor. Pode fazer, porque hoje o Senhor separou esse momento aqui só para você. Eu queria te falar que eu sou uma pessoa muito assim proativa no que eu faço, e às vezes eu não sei o tempo de Deus, às vezes Deus me dá uma palavra e eu acho que é para aquele momento. Mas eu tive tanta certeza terça-feira que essa palavra não era para terça-feira, era para hoje. É porque Deus sabia que você ia vir hoje aqui, você não estaria aqui na terça. Deus sabia. E aí é hoje. Hoje você pode falar com Ele.
Pode falar do teu coração. Diz que Ana falava com o coração. Diz que a boca se movia, não saía nenhum som dela, porque ela falava com o coração. Você pode falar com o teu coração hoje ao Senhor, porque Ele está aqui. Nós vimos aqui hoje adorar o Senhor. É como naquele dia, que as pessoas vêm adorar o Senhor. Lá era uma vez por ano, hoje, graças a Deus, nós podemos fazer isso todos os dias. A cada manhã, a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. A cada manhã nós podemos abrir os olhos, e aí abriu a igreja, nós podemos começar a adorar o Senhor que está sentado no seu trono, no seu santo trono, e reina soberanamente. Ele reina sobre todas as coisas. O céu, Ele governa sobre a terra, Ele reina sobre a tua vida, porque Ele é Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Tem mais, amados, hoje você pertence a Ele. Ele te comprou por grande preço, Ele te comprou com sangue. Ele deu a vida por você, você é dele. E Ele falou que ninguém vai te tirar da mão dele, ninguém pode te arrebatar da mão dele, porque Ele está contigo e não abre. Você pode sim dizer, eu sou teu e tu és meu. Você pode hoje fazer esse concerto com Ele. Falar, Senhor, eu tenho procurado de tantas maneiras, Senhor, mas como eu não entendi que era assim, eu quero hoje fazer um voto contigo, e é um voto. Eu quero receber, mas é para ti, é para o teu louvor, eu quero te entregar. Eu quero ter, mas para que não seja meu, não seja para os meus deleites, não seja para a minha satisfação, seja para ti. Talvez você está aqui hoje e se desviou, porque achou que o problema estava em Deus e foi buscar a tua solução lá fora no mundo. Eu queria te falar que a tua bênção está aqui e ela está relacionada ao Senhor. Porque não é lá fora que você vai arrumar, é no Senhor que você vai arrumar. E é tão engraçado, amado, que às vezes a gente dá os nossos voos assim lá fora, para ver se encontra lá fora, porque acha que o problema é exatamente dentro. O problema é o meio. E aí lá fora a gente encontra e descobre que o problema somos nós. É que Deus quer arrumar o coração. O problema está aí dentro, é dentro desse templo onde o Espírito Santo habita. Ele quer dar um coração que possa receber para o louvor dele. Entrega a tua oração. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor que reina sobre todas as coisas. A quem declarou que todo poder e toda autoridade lhe foi dada no céu, na terra, embaixo dela. Aquele que verteu o seu sangue, me comprou, nos comprou por grande preço. E disse que ele morreu, Senhor, justamente para ser Senhor sobre vivos e sobre os mortos. Senhor sobre todas as coisas. E é no nome desse Senhor que nós colocamos essa oração hoje. Na tua presença, e te pedimos, Senhor, ouve os nossos votos feitos aqui. São votos que só tu sabe, porque são feitos com coração. São frutos da revelação que tu trouxe, porque tu és o Deus, o autoexistente que se revela. E tu usa pessoas para falar da tua parte. E quando tu não encontra pessoas, se tu tiver uma mula, tu faz a mula falar, mas nós vamos ouvir a tua voz. É debaixo dessa revelação de hoje que entregamos a nossa oração nas tuas mãos. Senhor, eu quero te pedir hoje,
Só um sinal. Só um sinal. Está escrito aqui que Ana, quando saiu daquele lugar, ela comeu e bebeu, e não havia mais tristeza no seu coração. Não havia. Porque simplesmente aquele sacerdote falou assim: vai e seja feita segundo o teu pedido. E tu testificou isso nessa hora. Porque é tu que testifica e traz paz ao coração. E aí eu quero te pedir esse sinal. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que os meus irmãos saiam daqui hoje com paz, com fome e sede para se alimentar. E que não haja mais tristeza no coração. Haja alegria, porque tu és aquele que entrega todas as coisas. Tu és o Deus que satisfaz os desejos do coração. Tu és esse Deus que cremos. E aí, Senhor, eu quero, na ousadia do nome de Jesus, eu quero ser ousado, profeta na manhã desse dia. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, vá, e seja feito segundo a tua oração, segundo o teu voto, segundo aquilo que você pediu, segundo aquilo que você colocou aqui. Seja assim, seja exatamente assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Seja assim. Está fechado, está selado. Seja assim. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba.